Vou dar alguns informes gerais, até em função de uma proposta que o Licínio, o Rogério, representante da FANRIO, encaminhou ontem oralmente na reunião do Grupo 5 e mandou por e-mail para a gente aqui. E aí eu já tenho algumas questões para responder. Primeira proposta que foi feita na plenária de sexta-feira sobre deixar os microfones abertos nas reuniões, quando não houver uma apresentação, com compromisso de todos manterem, fecharem seus microfones quando não estiverem falando, para evitar ações externas. Essa é a maior função de deixar os microfones fechados, porque as pessoas têm animais, têm crianças, têm barulhos da rua, enfim, tem outras questões, tem gente que está no trabalho, com outros colegas próximos, tem várias questões para isso que, em geral, os microfones ficam fechados. Mas então a gente adotou isso desde ontem no grupo 1, adotamos no grupo 5, adotamos isso no grupo 2, vamos adotar agora também no grupo 6, com compromisso de cada um, então, fechar por conta própria o microfone. A segunda proposta, sobre a disponibilização dos documentos antes das reuniões para todos os participantes, principalmente quando forem do plano diretor em vigor. Então, sobre isso, lembrando que nesse grupo 6, a gente está trabalhando como texto básico com o projeto de lei complementar 57 de 2018, na verdade, o substitutivo dele, que foi o projeto de lei encaminhado da Lei do Uso e Ocupação do Solo. Ele é a base que está sendo alterada, né? E que já está disponibilizada na plataforma, assim como a Lei Complementar 111 de 2011, que é o plano diretor em vigor, que tem sido trabalhado por alguns outros grupos, assim como no grupo 5, também os outros documentos já são todos disponibilizados na plataforma. Sobre a antecedência que tem sido solicitada das apresentações e dos textos, os grupos nós estamos, assim, vários colegas sobrecarregados com as tarefas, mas, na medida do possível, todos estão colocando os textos para serem discutidos nas reuniões com a devida antecedência, pelo menos de 2 dias, tá? O grupo 1 tem conseguido fazer isso, o grupo 4, essa semana, também já colocou ontem para a reunião de quinta-feira, e eu acho que esse grupo também tem feito com a devida antecedência. Em relação à transmissão online de todas as reuniões, a boa notícia é que, então, a partir de amanhã, a reunião do grupo 3 e na quinta-feira de manhã, a reunião do grupo 4 já serão transmitidas online para o YouTube, tá? Eu tive essa informação hoje pelo IPP. Em relação à proposta 4, de quando uma pergunta não for respondida, dá direito a quem perguntou de dizer se a resposta contemplou o que ela queria saber, eu acho que a gente pode ter um compromisso de parte a parte das pessoas serem mais objetivas nas suas perguntas, e nós tentamos ser sempre mais objetivos nas nossas respostas, para dar tempo de todos poderem se pronunciar. E aí a gente tenta essa chance, então, digamos, de novamente a pessoa reclamar, então, se ela não tiver tido a resposta. Também foi feita uma proposta sobre uma relatoria feita por um grupo da sociedade civil. Então, ontem, na reunião do grupo 1, foi colocada aí essa proposta. Então, ficou à disposição, a prefeitura vai continuar seguindo com o seu método de fazer a sua relatoria, como já estava sendo feito e que tem funcionado bem, e a sociedade civil pode se organizar em cada grupo para fazer também um outro relato em paralelo que vai ser publicado, a gente tem um compromisso da publicação. Então, hoje, no grupo 2, por exemplo, a representante do Instituto de Arquitetos do Brasil abriu um documento, um Google Docs, compartilhou com todos, e as pessoas foram colocando, e depois ela encaminhou para o e-mail do grupo, né, com prazo para fechar, mas assim, a gente não vai conseguir organizar mais essa relatoria, então a gente pede que quem tiver interesse em fazer essa relatoria paralela, que se organize e encaminhe para o respectivo grupo, então, para que possa ser publicado, então, na plataforma, na aba do grupo. Tem mais uma outra proposta aqui sobre a subdivisão dos grupos e a informação com antecedência, e em função de diversas demandas, nós alteramos a programação de subdivisão dos grupos. Esse grupo ainda deve ter alguma subdivisão, mas tem uma questão de ordem aqui também, que eu conversei anteriormente com a Mariana, antes dessa reunião,
que agora a gente, a partir da semana que vem, vai tentar fazer dentro dos horários das reuniões, algumas reuniões entre grupos. Então, talvez a gente vai ter que rever até amanhã, o fim do dia, essa dinâmica da divisão dos grupos para a gente poder ter uma relação nos próprios horários das reuniões, como foi solicitado na plenária, da gente fazer a discussão de assuntos que sejam relacionados aos diversos grupos. Hoje, alguns colegas de outros grupos já assistiram às apresentações, participaram do debate do grupo 2, do ordenamento territorial, e assim, semana que vem, a gente também deve ter essa dinâmica. Em relação à liberação do chat, para também poder trocar mensagem entre os participantes, que é a última proposta aqui do Licínio, também isso foi conversado também já com a equipe do PP, é uma questão só de programação que eles ficaram de acertar. Se hoje a gente pede que vocês tentem, caso não consigam, isso até a semana que vem vai estar ajustada. E tem mais uma novidade que também, para a gente evitar... Valéria, a gente já fez o teste e deu certo. Está liberado. Ótimo. Então, tá bom. Tá vendo? Então, a gente vai atendendo aos poucos, a gente vai resolvendo na medida da possibilidade. Tem mais uma coisa que não foi pedida pelo Licínio, mas foi minha proposta, e que agora a gente conseguiu, que é o seguinte: por mais que a gente envie os e-mails para todo mundo, tem uma secretária que manda, são vários grupos, ela vai mandando em pedaços de grupos, eu acho que o Gmail sabota a gente, porque é muito e-mail. Então, o que a gente está fazendo agora, além de enviar os convites por e-mail, a gente está colocando os links nas abas dos grupos na plataforma. Então, quem esqueceu o e-mail, vocês já sabem os horários das reuniões dos grupos. Então, esqueci, quero acessar na hora, vocês entram ali na aba do grupo, já tem uma abazinha que vai ter lá os links para a reunião. Então, entra ali, já entra no link direto, sem precisar procurar o e-mail, tá bem? Isso também já está disponibilizado na plataforma. Era só isso, muito obrigada, espero que a gente tenha uma boa reunião. Obrigado aí pelo atendimento. Pois vamos tentar... Mariana está mutada. Mas quem tá... Bom, boa tarde a todos e a todas, muito bem-vindas. Vamos inaugurar essa dinâmica, apesar de que, assim, a gente rígido quanto a tempo e a fala, e eu acho que todos tiveram oportunidade de se manifestar. Agora, uma outra questão, assim, antes da gente se dividir nos subgrupos, eu gostaria de mostrar as contribuições que a gente recebeu para o grupo 6, especificamente na aba do Contribua, do site. Porque aí vem contribuições, assim, a gente viu pelo perfil que tem muita gente que não está ligada a nenhuma entidade, a maior parte é avulsa, e depois tem muita gente de universidade ou de alguma ONG, mas assim, a maioria não está relacionada a nenhuma entidade. Vou mostrar rapidinho, Silvio? Vamos embora. Você compartilha aí a tua tela? Compartilhe sim. Já está compartilhado aí. Compartilhar, estão vendo? Sim. Tá bom. Esse é o trabalho que a gente tem feito. Na verdade, começamos a fazer agora, né? E ainda não está terminado. O que a gente está fazendo é relacionar as solicitações, né? As sugestões que nos são enviadas no Contribua, tá? E a gente está criando aqui uma parametrização, né? Essa parametrização, o que a gente está fazendo? A gente tem aqui a sugestão, essa coluna do meio, né? Tem a data, enfim, o resumo, né? O que ele se refere. Estamos trazendo aqui o assunto, a área de planejamento, o bairro e a conclusão. Então, é nessa parte aqui da conclusão que a gente está trabalhando agora, que a gente ainda não terminou. Então, em algumas dessas aqui já estão tratadas, outras vão ser encaminhadas para os órgãos correspondentes, afins, enfim. Isso é para vocês verem que a gente está dando andamento a todas as solicitações enviadas. Tá? E como é importante vocês enviarem as solicitações. A gente tem aqui sugestões de imposta meio ambiente, a gente tem muita coisa de ZR1 pedindo mais uso, mais gabarito, enfim.
A gente tem muita solicitação de intervenção em área pública, a gente tem também muita solicitação de mudança de legislação, de parâmetros, e também temos alguma coisa bastante importante sobre fiscalização. Então, assim, o assunto ele é livre, né? Vocês podem e devem contribuir com o que vocês quiserem e acharem adequado. E a gente vai estar aqui para receber essas informações e tratá-las da melhor forma possível. Posteriormente, desculpe aqui que a câmera está toda meia... Eu estou com duas coisas, computador e celular. Posteriormente, assim que a gente acabar de tratá-las todas, finalizar, né, com o endereço de destino, né, nós vamos publicar essa aqui lá na nossa plataforma, no site do Grupo G6 também, tá bom? É isso. Eu acho que, a princípio, a Valéria já deu os recados iniciais. Essa questão que dizia respeito a todos também já foi apresentada pelo Silvio. Eu acho que a gente já pode partir para as subsalas, mas antes eu só quero dizer o seguinte, que, como a Valéria já falou, a gente está vendo a questão da metodologia, né? Porque a gente está se adaptando às sugestões, às mudanças, a gente não quer que a dinâmica seja muito cansativa, principalmente porque esse grupo 6 é um grupo muito técnico, é o grupo que, vamos dizer assim, finaliza as proposições do plano diretor, espacializando, né? Traduzindo em forma de parâmetro. Então, ela exige um conhecimento que, para quem não é do ramo, muito chato. Então, a gente precisa fazer umas explicações iniciais para colocar todo mundo na mesma linguagem, né? Assim, Então, a gente tem vamos dizer, essa preocupação. Agora, o nosso tempo é curto, né? Porque o programa desse grupo é muito grande, porque a gente vai desde esse conhecimento da parte conceitual das zonas e dos parâmetros até a espacialização desses parâmetros. Mas eu acho que com essa dinâmica a gente vai atender a questão da transversalidade entre os temas, que as pessoas, os componentes do grupo estavam pedindo isso, né? Falando como é que vocês vão discutir zona, sem mesozona, sem macrozona. Enfim, a gente está criando essa dinâmica e a gente vai avisar vocês a tempo como é que ficam as disposições, a nova proposta de metodologia para as próximas reuniões, como a Valéria já falou. Eu acho que a gente pode ir entrando agora nas subsalas. Thiago. Tá contigo agora. Eu vou dar início agora às salas simultâneas. Eu só vou fazer um aviso, que esperem 2 minutos, que geralmente demora 1 para entrar. Quem não entrou automaticamente, por favor, mande mensagem no bate-papo, informando qual é o subgrupo que você vai participar, que eu faço manualmente. Posso fazer um comentário sobre o que a Mariana falou antes de sair daqui? Claro. É o seguinte, essa questão que temos pouco tempo é uma questão que a gente vem se batendo há muito tempo. A gente está muito puxado. Hoje de manhã teve um grupo interessantíssimo, mas eu tenho, infelizmente, que trabalhar. Não consigo participar de grupo de manhã. Então, essa questão de participação, a gente tem que alongar esses tempos, não pode ser esse prazo maluco que o prefeito mandou fazer. A gente tem que discutir se a coisa é democrática. Vamos ver o que a maioria acha. Esse prazo é razoável para a maioria, então a maioria democraticamente resolve isso. Se não é democrático, se a maioria não considera que esse prazo é razoável, vamos estabelecer a discussão para aumentar esse prazo. Nós estamos numa pandemia, como foi citado outro dia, e a gente não pode mexer na Constituição em certas horas. Por que a gente tem que fazer esse plano diretor a toque de caixa? Vamos dar mais prazo, vamos esticar um pouco mais isso. Licínio, esse é nosso sonho, tá? Só para dizer tecnicamente, assim, a gente nós não temos nada contra essa dilatação, até porque nos permite uma liberdade maior de discussão. Só que essa daqui, olha só, nem nós, nem o secretário temos o poder dessa decisão. E eu acho que esse pedido tem que chegar ao prefeito. Democrático ou não? É a participação democrática. Sim, mas a gente não tem poder. Que tem que aumentar,
vamos chamar o prefeito para o grupo e discutir com ele, então, pô, já que só ele pode resolver isso. Sim, a gente não, eu não tenho acesso ao prefeito. Se você tiver... O O negócio é o secretário seguinte, tem, a o gente tem, secretário tem. as nossas demandas de trabalho. Olha só, Licínio, essa coisa vem desde a primeira reunião, né? A gente não. Vai até a luta se não aumentar o prazo. Não tem jeito. Sim, mas aí, olha só, se não fizer, se essa demanda, nesse fórum aqui, a gente não tem o poder de. O que a gente faz é tentar agilizar ao máximo, tentar responder a tudo, se organizar para atender melhor as demandas de vocês, sendo que é tudo que está dentro das nossas possibilidades. O que não está na nossa possibilidade, a gente não consegue te dar uma resposta. Então, Quiséramos todos que tivesse de, entendeu? Quisera chegar a esse ponto da gente poder dar essa excelente notícia. E olha só, isso daí a gente já falou também, que essa questão do prazo, para nós era assim, já foi abril, era para ter sido entregue semana passada. A gente ganhou 2 meses, deu esse prazo a mais. Então, a gente já se colocou nesse desafio, apesar de saber que ele é corrido. Então, deixa eu só responder uma coisa também que a Rose falou. Essa questão desse convite, eu também recebi hoje de manhã, mas, na verdade, o enunciado dele era um convite. Era um convite para o grupo 6 participar da reunião do grupo 2. Na verdade, aquela reunião era do grupo 2. O grupo 6 estava convidado, então parecia que era a reunião do grupo 6. Só que não, era do grupo 2. E foi excelente, com a participação assim, de vários outros grupos, foi muito boa. Mas, enfim, a gente vai acertando na dinâmica. Só esclarecer que não foram só vocês que receberam o convite para participar dessa reunião em cima da hora, não. Nós também. Mas tudo isso aqui é novo, então acontecem falhas, e essa foi uma delas. A gente pede desculpas, tá? Enfim, né, foi a primeira reunião de 2 grupos que foi aberta com pessoas de fora, na verdade isso nunca aconteceu antes, e, enfim, né, coisas quando são novas acontecem e às vezes dão errados, enfim, mas não é essa a intenção, nem é a intenção de chegar com o convite para o mesmo dia, para a mesma hora, é sempre com uma certa antecedência, né? Hoje a gente falhou, mas a gente promete corrigir no futuro. É isso aí. Podemos ir para os grupos? Com licença, gente. A gente começou a discutir, aí tem umas pessoas já inscritas para falar agora. E como é que a gente vai fazer? A gente pode fazer esse debate depois do subgrupo? Então fala. Se for do subgrupo, se for de caráter geral, ok. Celso e depois o Leonan. Isso. Posso falar? Não, só, gente, eu acho que é o seguinte, se a gente tem algum pleito, que eu acho que a gente está participando das reuniões aqui, eu estou participando desde o primeiro dia. Eu acho que assim, a gente está perdendo tanto tempo, a gente já tem pouco tempo da reunião, e parte do tempo é para falar que a gente não devia ter mais tempo para poder fazer o plano. Eu acho que a gente podia, se é a questão disso, não acho que todo mundo tem sua razão e tudo, mas a gente faz isso através de uma carta, de alguma coisa, de uma coisa paralela ao momento da reunião. Porque se a gente for pegar só o momento da reunião e só para ser mesmo debate, a gente ficar uma boa parte da reunião, a gente está sendo improdutivo. Aí eu acho que a gente não vai conseguir fazer plano nem daqui não sei a quanto tempo, entendeu? A gente precisa ser direto. Se a gente quer fazer isso, se tem um pleito, eu acho legítimo o pleito, cada um vai entender da forma que é responsável por suas ações. Agora, a gente pegar esse momento do debate aqui e ficar só gastando ele com esse tema, a gente não vai sair daqui nunca. Então, é só uma forma de falar aí, porque eu acho que a gente tem... Sim, vamos pleiteando, os casos que vão sendo feitos vão sendo pleiteados. Agora, perder o tempo daqui, precioso de todo mundo, se a gente está reclamando que não tem tempo, e se o tempo precioso que a gente tem, a gente vai ficar debatendo que não tem tempo, aí vai ficar muito complicado para a gente chegar a qualquer conclusão, gente. Desculpe. Por favor, Leonan. É rápido, é só complementar. Boa tarde a todos e todas. É complementando a palavra do Celso e até também do Licínio. Em vários grupos surge essa questão, inclusive eu também, da prorrogação do prazo. O pessoal do urbanismo, eu os defendo porque eu sei a dificuldade que eles estão... sofrem pancadas, coitadas, a toda hora. Eu acho que eu não sei como nós podemos mobilizar em termos de essa parte virtual, mas fazermos um abaixo-assinado, porque toda reunião realmente é isso. A gente fica falando prorrogar o prazo para as pessoas, coitadas, que nem... Coitados não, estou exagerando. Que não tem nada a ver. Isso é para o prefeito
Eu acho que todos os interessados que acham necessário, prorrogar o prazo, fazer tipo um abaixo-assinado, um ofício, e encaminhar para o prefeito. Porque toda reunião, eu participo de vários grupos, é essa discussão realmente. E não é, como o Celso falou, produtivo. Não sei como é que virtualmente uma pessoa faz e todos, quem quiser concordar, assina embaixo e vamos encaminhar ao prefeito, porque a Câmara vai permanecer lá e o prefeito ainda tem mais 3 anos. Eu acho que, para ser produtivo, é resolver isso através de um ofício, um abaixo-assinado, e encaminhar ao prefeito, e se ele aceitar ou não, eu acredito que ele vai aceitar, hein? Se nós todos não, pelo menos uma boa parte, fizermos essa reivindicação, ele vai pelo menos prorrogar em uns 6 meses. Mas realmente todo grupo a gente fica, eu também falava muito isso, mas não está sendo eficiente. Eu acho que nós temos que fazer tipo um ofício, eu não sei como é que poderia se dar isso, circular em todos os grupos, quem tiver interessado, solicitando essa prorrogação do prazo. Eu tenho certeza que, inclusive, o pessoal do urbanismo vai apreciar isso, que eu sei o sufoco que eles estão passando. É só isso. Aliás, essa reunião hoje do Grupo 2 foi muito boa, hein? Dentro dessa interdisciplinaridade também fui convidado em cima, mas valeu a pena essa parte de vulnerabilidade. Obrigado, pessoal. Não, Mariana, acho que Bom, agora... obrigada. Podemos ir. Obrigada pelas palavras de todos. Vamos Eu lá. vou iniciar as salas Ingrid. simultâneas, lembrando que quem não for automaticamente é só aguardar aqui e falar no bate-papo que eu movo a pessoa para a sala. Por favor, a gente combina um horário de retorno, 5h30? Pode ser. Tá, 5h30. lembrando que 5h15 eu vou entrar nas salas simultâneas perguntando se alguém quer mais tempo, tá bom? Então, obrigada, tia. Tá.
Fazer uma pergunta técnica. São 6 horas. Qual é a previsão de terminar nossa reunião aqui hoje? Eu só te peço 1 minuto para todo mundo voltar e alguém poder responder a sua pergunta, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma que já começou às 5 horas da tarde. Os grupos pediram para ampliar aí o prazo do debate, mas provavelmente vai ser feito um fechamento aqui. O nosso grupo foi avisado que ia ser abduzido em 50 segundos. Então, já deu tempo. O grupo 3 já voltou. Todos nós fomos abduzidos em 50 segundos. Todo mundo já está aqui no grupo. Quem não voltou ainda? Já está todo mundo aqui. Estamos todos reunidos. Eu acho que, então, já que vamos aproveitar o nosso tempo e dar início às áreas, né, dos subgrupos. Do subgrupo 1. Vou tentar. É muita coisa. Vou tentar dar uma ideia, né, do que foi. Vou dar conta. Bom, a Mariana começou, foi feita uma apresentação, né, pela Mariana, em que ela falou um pouquinho do porquê da gente ter definido o grupo 2, que trata dos usos e atividades, dos impactos, quanto essa questão é importante, né, para as discussões, e começou a falar sobre um panorama da legislação em vigor, a legislação de desocupação do solo, no que tange a usos e atividades, né? Foi explicado que a gente tem, né, o Decreto 322 de 76 e os PEUs da década de 80, que já abordavam uma série de atividades não residenciais e tratavam dessa distribuição na cidade. Foi dito que os usos que eram menos desejáveis, como, por exemplo, o uso industrial, ele sempre se concentrou mais na AP3, né, que é a Zona Norte, e na AP5, que é a parte da Zona Oeste, onde se localizam, inclusive, os distritos, onde a gente tem os distritos industriais, que é a Zona Sul e a AP4, que é basicamente mais a área da Barra, da Tijuca, tem uma concentração maior de zonas residenciais unifamiliares, né, ou mais restritas em relação ao uso, como as R1 e as R2. E que as R6 se concentram na área de planejamento 5, Zona Oeste também. Foi mostrado o quadro 3, né, do Decreto 322, que é o quadro que abrange 230 atividades que são permitidas na cidade, quer dizer, eram pelo menos as atividades existentes na década de 70, e já verificado que, ao longo desses anos, várias outras atividades diferentes foram surgindo e que não estão contempladas nesse quadro do Decreto 322. Ainda no Decreto 322, ele define corredores comerciais, né, que são os CBs, os centros de bairro. Esses corredores se subdividem em corredores 1, 2 e 3, e o que faz mudar essa numeração do corredor é a intensidade do uso. Então, na verdade, as atividades são as mesmas permitidas, mas muda a intensidade, porque o Decreto 322, ele combina usos com a tipologia da edificação, o que ela explicou. Em zonas residenciais, normalmente os usos permitidos, eles são uma única edificação é destinada a um único uso, que a gente entende como uso exclusivo. E já no PEU Botafogo, por exemplo, que é uma legislação de 83, nos corredores comerciais, no corredor comercial, que se chama CB1, as edificações residenciais podem ter um gabarito maior, de 11 pavimentos, e as que não são residenciais ficariam limitadas a 3 pavimentos. Então, isso mostra que essa legislação de Botafogo, ela determinou um padrão de ocupação na área, né? Porque a partir do momento em que o uso não residencial ele foi limitado. Foram apresentados vários exemplos, tá, de logradouros da cidade, como a Rua Marquês de Abrantes, no setor Nossa Senhora de Copacabana, Conde de Bonfim, enfim.
vários exemplos dessa explicação que a Mariana deu. E, em seguida, ela falou dos PEUs dos anos 2000, uma nova leva de PEUs que foram aprovados basicamente em 2004, que são PEU Taquara, Campo Grande e São Cristóvão, e que esses novos PEUs eles já consideravam um número maior de atividades, né? Já houve uma evolução, então ele já considerava que existia um leque maior de atividades e determinava uma análise em relação a porte e impactos para decidir se uma atividade seria ou não permitida numa zona. Então, esses PEUs eles trazem um controle maior dos usos em função dos impactos, que seriam impactos no sistema viário e no meio ambiente. Então, eles têm quadros de uso e atividade e consideram a questão dos impactos para dizer se pode ou não ter uma atividade. A Mariana também abordou que há algumas restrições, além das restrições de impacto, há restrições específicas em relação a uma atividade, pode ter uma restrição específica, por exemplo, de que uma determinada atividade só pode acontecer no hologradouro X, não é? Ela pode ter essa restrição também. E vários outros tipos de restrições específicas. Foram mostrados também alguns exemplos, né, desses PEUs, e dito que na proposta da Luz, que foi desenvolvida em 2018, a proposta da Luz, que é o PLC 57, seguiu-se numa orientação de que se tenha maior mistura de uso. Os usos sejam misturados nas zonas, de não se ter zonas exclusivamente residenciais, e ir centrando nessa questão da análise dos impactos. Então, a gente avança com a mistura de usos e controla os impactos. Ela abordou a questão dos usos comerciais de 1 a 3, serviços de 1 a 3, industrial de 1 a 5, o conceito de cada um desses usos, né? O que eles contemplam de atividades que são permitidas, e deu um panorama geral, chegando ao anexo 6 do PLC 57 da Luz, que é o PLC passado da Luz, que tratava dos usos permitidos por zona. Então, ela mostrou esse quadro, esse anexo, e explicou que os usos havia uma gradação, né, de usos. Em seguida, algumas pessoas pediram a palavra, né? Várias pessoas comentaram. Eu vou falar, já está acabando. Basicamente, foi falado, um item que foi falado foi a questão, por exemplo, das cozinhas industriais, ou seja, novas atividades que surgiram nos tempos atuais e que não existiam antigamente. Então, hoje você pode ter uma cozinha industrial, de repente, dentro de uma cobertura, e não sei, você pode ter uma cozinha industrial que funciona separado de um restaurante e que ela vai produzir para distribuir para deliveries. Isso seria uma atividade industrial? Teria as mesmas restrições de uma atividade industrial? Uma questão a ser discutida. Se essas novas atividades podem se enquadrar no que a gente entende como industrial. Foi falado sobre a importância de se considerar os incômodos e a intensidade das atividades. Então, basicamente, hoje, a gente tem que considerar o quanto uma atividade é incômoda e afeta os demais usos que estão na zona, principalmente o residencial. Isso seria, digamos, o principal fator para a gente trabalhar no zoneamento. A questão do PLC da Luz, que tem um mapa muito grande, né, de usos, com grandes manchas, sem especificar por quadras. Então, aí também foi falada a importância dos PEUs, que seria um trabalho que dá um zoom nas áreas, então permite um maior detalhamento, e que esse detalhamento deve contar com a participação da população dos bairros. Os bairros devem ser discutidos com a sua população. A questão do preço da terra, o quanto o zoneamento interfere no preço da terra. Então, a partir do momento que você determina que uma área é zoom e que ela pode ter qualquer uso, você está mexendo. Isso não quer dizer que um uso não vai ser preponderante, porque, como aconteceu no Porto, as áreas de zoom, o residencial não aconteceu, foi comércio e serviço que prevaleceram. Essa questão do zoneamento afeta muito o valor da terra e que a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Quando se pensa no zoneamento, com a questão desse valor que a terra vai ter.
até em função de estimular o uso residencial. Bom, falou-se mais uma vez do quadro, que o quadro da luz estava muito parecido com o 322, né? Na forma de pensar o zoneamento, os bairros, sobre o índice de comércio e serviço, que algumas legislações, como o Botafogo, por exemplo, tem a figura do índice de comércio e serviço, que diz quantos por cento do potencial construtivo pode ser de comércio e serviço, então é mais um instrumento a ser utilizado ou não. Falou-se que os fios não são obsoletos, né, que os fios são importantes, que a gente tem que pensar na questão de aproximar o emprego da moradia, que é uma coisa que a gente sempre diz que está fazendo, mas que não ocorre na prática, né? É pensar como aproximar o emprego da moradia, pensar que hoje tem trabalho artesanal, que as pessoas trabalham em casa. O que mais? Novamente, impactos, incômodos, a questão da multiplicação das farmácias em todos os logradouros da cidade, né? Por que um determinado uso se replica nas áreas de forma descontrolada até, as indústrias, a questão de se discutir as ruas de forma diferente, que os logradouros não são iguais em cada bairro, tem que ser discutidos de acordo com a sua especificidade. A questão das dificuldades de fiscalização, né, das atividades por conta da violência, das questões de violência, como é que o poder público vai controlar e fiscalizar a implantação de uso e atividades em algumas áreas de muito risco, e como pôr em prática as leis aprovadas. Basicamente, terminou-se falando que há muitas leis boas, bem feitas, aprovadas, mas que a gente não consegue pôr em prática. Então, que além da gente ter que fazer um trabalho bem feito, a gente tem que ter como aplicar isso, né? E que talvez seria importante o trabalho das subprefeituras e um gerenciamento maior da cidade, da gestão mesmo da cidade. Mariana, esqueci alguma coisa? Não, foi bem completo, Glória. Muito bom. Foi corrido, mas completo. Agora vamos ao grupo 2, subgrupo 2. Boa noite. Todos me escutam bem? Marcele, vamos lá. Então, vamos lá também tentar ser aí breve e completa como Glória. Desafio lançado. A Maria Luísa fez uma apresentação em resumo, tá, da Lei 105 de 2015, que vai tratar da regulamentação do Wave. É importante dizer que essa lei está disponível na íntegra, está na plataforma do Plano Diretor para leitura. Ela se iniciou esclarecendo, né, que essa lei foi criada junto ao Ministério Público em um formato de grupo de trabalho. Ela apresenta os principais tópicos, que são as definições, né, no primeiro capítulo, em seguida a questão da transparência e participação pública, que está esclarecida, né, nessa lei, citado antes, em seguida da criação de uma comissão de análise, né, com um membro de cada secretaria, um membro da Secretaria de Urbanismo, do Meio Ambiente e Transporte, isso necessariamente, e de outros órgãos que fossem necessários para a composição dessa comissão. Em seguida, ela apresentou todos os empreendimentos sujeitos ao Wave, tá? É uma lista muito extensa, então eu esclareço que ele está na lei, que todos podem acessar. Em seguida, foi apresentado o conteúdo mínimo para a elaboração desse Wave, descrição do empreendimento, delimitação geográfica, em seguida as proposições de medidas mitigadoras. Uma observação que foi feita é que a comissão ela pode incluir outros pontos nesse conteúdo que achar necessário. Depois foram feitas as observações sobre os impactos que são analisados. Tá? Basicamente, a questão do adensamento populacional e a população flutuante gerada pelo empreendimento, geração de tráfego, demanda por transporte público, as questões que vão atingir o patrimônio natural, fauna, flora. Está picotando para mim. Alô? Eu ia reclamar. Alô, por favor, não estou ouvindo nada. Agora, últimos 10 minutos, aqui não está chegando tudo picotado. Marcele está picotando a beça.
Bastante. Alô? Agora melhora? Está muito baixo agora, Marcele. Não Agora sei o que aumenta o aconteceu. volume. Aumenta o volume e tira a imagem. Vamos ver. Tira a sua imagem. Isso. Alô? Estão ouvindo? Estamos. Sim, Marcelo. Sim. Vamos lá. Então, só retornando, tá? Ela apresentou a questão das leis e os tópicos principais de definições, no capítulo 1, transparência e participação pública. Em seguida, o capítulo que trata da criação de uma comissão para análise do waiver-riv, tá? Que precisa de um membro necessariamente da Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Transporte e de outros órgãos que se fizerem necessários. Em seguida, ela apresentou a lista de todos os empreendimentos sujeitos à elaboração do waiver-riv, apresentou o conteúdo mínimo, né, para a elaboração desses estudos, e informou que a comissão, nesse conteúdo mínimo, pode incluir outros que se fizerem necessários. Tá? Os impactos analisados pelo waiver-riv, segundo a lei, são adensamento populacional e população flutuante, geração de tráfego, demanda por transporte público, entre outros, e patrimônio natural, fauna e flora. Bom, em seguida, foi apresentadas as fases desse waiver-riv, o encaminhamento do requerimento, a elaboração de um termo de referência, a elaboração do estudo de impacto seu relatório em si e a análise pela comissão. Foi falado que a elaboração será realizada pelas empresas, por empresas habilitadas junto aos órgãos e conselhos e independente, né, dos empreendedores, enfim, ela tem que ser isenta do parecer técnico. Então, a identificação, né, dos impactos, a elaboração de uma metodologia, análise e definição das medidas mitigadoras e contribuições que podem ser oriundas, né? Esse parecer ele recebe contribuições de terceiros. Ela apresentou a questão das penalidades e multas diversas, tá? E as questões de descumprimento delas. Foi apresentado o valor, né, então, na lei das multas, que seriam em torno de 6 mil a 12 mil reais. E aí, quais seriam as penalidades técnicas? A suspensão temporária do técnico, né, junto aos seus conselhos, declaração de idoneidade e notificação. Em seguida, ela mostrou as disposições finais e transitórias e informa que o waiver-riv não rima. Os custos da elaboração e aprovação correm por conta do requerente, tá? Isso foi uma exposição rápida e importante. Maria informou que a leitura do waiver-riv de Niterói, que está disponibilizado na plataforma, tá? O Valverde me enviou na última reunião e está lá, é importante ler. Aí, em seguida, se fizeram, então, as considerações. O Edmar, da FEERJ, trouxe a experiência dele em diversos trabalhos pelo Brasil e fica feliz, né, que o Rio está fazendo agora o seu waiver-riv. Acha que é uma lei boa e madura, mas acredita que sobre o custo da audiência, isso não deveria estar por conta do empreendedor. Acredita que isso deveria ser gerido, né, feito pela prefeitura, que organiza, convidando a sociedade civil, isso à parte. Ele acha fundamental que a audiência pública seja publicizada de forma ampla e que hoje as grandes empresas são obrigadas a fazer isso para a captação de investimentos. Então, ele tiraria esse custo do empreendedor da audiência pública, das atividades, né? Ele acredita que falou sobre nova construção e modificação, que seria interessante mudar um pouco a redação da lei na parte e modificações, para deixar isso mais claro. Os empreendedores precisam dar retorno à sua imagem financeira, então o waiver-riv ele é bom, pode ser muito bom para o empreendedor. A questão que ele coloca é se o waiver-riv irá substituir as anuências em outros órgãos. Então, ele faz uma pergunta. Em municípios que possuem, que ele conhece, o waiver-riv, as anuências acontecem no mesmo momento, tá? Por fim, por último, sobre as medidas mitigadoras, é fundamental
que elas estejam amarradas a liberações de obra, por exemplo, ele citou o Habite-se. Então, para você não ter um empreendimento completo e depois a medida ter que ser paga, o empreendimento já está pronto. Então, enfim, pela liberação, ele acha importante amarrar esse tempo. E a outra questão pode substituir ou não, enfim, ele retorna ali aquela primeira questão das anuências de outros órgãos, né? Se terão que ser feitos pedidos e anuências repetidas. Em seguida, né, Licínio concorda com a questão de amarração do Wave ao Habite-se, por exemplo, e a questão de não ter duplos custos na elaboração da audiência. Ele acredita que tem que ser a prefeitura fazer as audiências públicas. Discorda, né, que isso seja... Não, desculpa. Discorda da questão da prefeitura. Isso, ele discorda na questão da prefeitura. Então, ele acha que os custos... Exato, assim, ele acredita que os custos devem ser arcados todos pelo empreendedor do negócio. Edmar, então, esclareceu que não é o problema do custo para o empreendedor, é que ele acha inapropriado, pois pode trazer, enfim, gente interessada em aprovar, se caso isso fique nas mãos de certos empreendedores, que possa trazer gente interessada em aprovar o empreendimento dele. Então, acredita que a prefeitura, organizando isso, se dá de maneira mais isenta. E, por exemplo, ele citou que os custos poderiam ser em relação ao aluguel de espaço. Caso não existisse um próprio municipal, o empreendedor poderia arcar com o aluguel de um espaço para realização de audiência pública, sempre próximo à localidade daquela atividade, né, que ali é o interesse maior da população. Licínio acha super importante manter uma audiência online para participação, que isso seja transmitido ao vivo. E... enfim, o custo de tudo pelo empreendedor, e reforça que o custo de tudo deva ser pelo empreendedor e gerido pela prefeitura. Pergunta se o projeto de lei, por que o projeto de lei está parado e se ele foi retirado da Câmara. Citou a informação, né, do secretário Fajardo sobre a retirada de alguns projetos de lei da Câmara e queria saber se esse foi retirado. Em seguida, alguns não, ele disse que ia tirar todos que estivessem sendo discutidos aqui, né? Isso, acho que com exceção do Reviver, né, e os que tinham ligação com esse, mas ele quer saber exatamente se esse foi retirado. Em seguida, né, o Mauro Henrique também concorda com essa necessidade da amarração, né, do EVRIV às etapas de obra e de Habite-se, e acha que precisamos ter muita atenção com a redação dos textos, né, para que se fique bem clara a lei. Concorda com o Licínio sobre a questão da publicidade, né, as reuniões online funcionam bem, como vemos, né, agora em momentos de pandemia, e e tem uma pergunta em relação aos índices, né, se esses índices estarão balizando, né, se existem, e tem que ficar claro quais são os índices que estarão balizando as questões de aceitação do EVRIV. E outra questão em relação à compensação. Ele acha que não deveria ser por valor, mas sim por um percentual do empreendimento. Acha que seria mais interessante do que um valor descrito, né? Aquela questão dos 6 mil a 12 mil reais de multa. Bom, em seguida, Maria Luísa começa a fazer algumas considerações, então ela acredita realmente que não tem sentido passar por uma comissão avaliadora, em seguida, novamente, por órgãos, pois o impacto maior, né, que esses empreendimentos causam estão avaliados por essa comissão do EVRIV. Então, ela acredita que não será necessário a reavaliação após essa análise da comissão do EVRIV, a não ser do EARIMA, né, que está explícito na lei que ele deve ser sempre considerado. Sobre as audiências públicas, ela não vê isso como motivo para a PCRJ não fazer, então a prefeitura poderia fazer isso, e concorda com a questão do auxílio para aluguel, por exemplo, de um espaço. Ela acredita que esse protagonismo é da prefeitura. E também acha interessante a amarração das questões do Habite-se. Tá, vamos lá, para não se repetir meu tempo. Enfim, reforça que essa questão online é importante, a gente já tem know-how com isso em relação à pandemia, e concorda que o valor deva ser um percentual, pois os valores acabam ficando desatualizados em relação ao tempo.
Exemplo que ela deu é licenças que hoje custam mais que R$ 12.000, licenças de obras, né, diversas. Então, isso é um valor hoje irrisório para impactos de empreendimentos do porte dos que são tratados na lei de EIV-RIV, né, aeroportos, portos, etc. Vamos lá. Sobre os índices, ela teve dúvida, né, e o que o Mauro Henrique queria exatamente dizer, então o Mauro só esclareceu que exemplos seriam os índices em relação à geração de tráfego, né, que deveriam ser mais claros e definidos por essa lei. Bom, enfim, Carlos Papera começa a fazer, na verdade, uma análise do ponto de vista ambiental dessa lei. Tá? Eu vou resumir, ele vai trazendo a questão da sobreposição entre o EIV-RIV e o EIA-RIMA. Tá? Então, ele vai se detendo em cada atividade e trazendo onde elas são sobrepostas. Tá? Então, para ele, secções diversas. Então, o cuidado de se tem, ele acredita que deveria se ter um cuidado em fazer esse cruzamento entre os pontos que podem gerar dupla obrigação para o empreendedor, né, já que algumas atividades já são analisadas do ponto de vista ambiental. Bom, em seguida, a Licínio pede a palavra novamente e concorda que existe duplicidade, concorda com essa questão da duplicidade e que deveria ser encaminhado na própria lei um texto para se evitar essa sobreposição. Bom, com relação a Papera deu um exemplo com relação à poluição sonora, né, que tem outras leis específicas que já tratam do assunto, enfim, leis que tratam sobre a questão da fiscalização sobre esses ruídos. E Licínio faz uma outra observação, que as igrejas e templos religiosos deveriam ser incluídos nas atividades a elaborarem EIV-RIV. Edmar, enfim, completa que esse EIV-RIV ele só vai funcionar bem com um plano diretor atual. Então, fazer um relatório com uma legislação confusa, como a do Rio, só pode gerar mais insegurança jurídica e também para os técnicos. E sobre o comitê, ele observou que deveriam ser realmente diversos órgãos a entrar, até citou a educação. Enfim, conclui que todo o EIV se traduz no RIV, né? E que a dupla observação para ele, ao contrário da observação do Papera, é importante, pois as técnicas são diferentes. Tá? Acredita que não vai ter como fugir, em alguns casos, de uma duplicidade de análise. Bom, mais uma vez, se insistiu na questão das audiências públicas, né, que ele só reforça que essa audiência pública, na mão da prefeitura, pode estar livre de movimentos, né, ilícitos, por exemplo, para aprová-las. Ele acredita que alguns empreendimentos podem ter, por exemplo, milícias por trás que possam coagir pessoas a aprovarem seus empreendimentos. E sobre a questão de mensurar, ele cita a questão de um fundo. Alguns municípios têm fundos para pagamento das medidas mitigadoras, né? Isso parece ser muito bom para o empreendedor, pois libera esse trabalho de execução de obra, mas ele acha que o melhor é realmente o empreendimento, né? Realizar as obras mitigadoras no local, pois assim se garante que aquilo vai estar impactando o território da obra. E ele citou, por exemplo, só como referência de valor, que o método de Campinas é o FIR. Ele acredita que isso seja mais adequado do que um valor monetário. Bom, Mauro Henrique pede novamente a palavra, ele acha bom ter sobreposição em alguns pontos, então, e concorda também, né, Maria Luísa também concorda, e isso, o ensino reforça novamente a questão das igrejas e templos religiosos dentro das atividades que não constam hoje como a serem elaboradas. Outros também, bom, mais uma vez, todo mundo concorda, basicamente, que realização das obras é o melhor, tá? Apesar de difícil, e
que um fundo que pode ser desviado para outros usos. Edmar pede a palavra, que a prefeitura deva ser só uma facilitadora na execução do tempo dessas obras, dessas medidas mitigadoras. Isso é importante estar, enfim, cronometrado, né, organizado em relação à obra. A papera pode ser uma solução boa, caso uma boa normativa, uma regulamentação rígida de aplicação. Enfim, se conclui a observação de quanto mais autorizada for a lei, melhor. Quanto menos regulamentação ela exigir, melhor. É isso, Maria Luísa. Marcele, ficou muda? Marcele, era bom concluir, porque a gente já está há muito tempo e as pessoas estão indo embora. Ainda falta o grupo 3. Nada? Alô? Alô? Oi, tá muito baixo, Marcele. Vocês não me ouviram nada? Eu falei tudo. A gente ouviu, a gente não ouviu a conclusão. Ouviu, só a conclusão que ficou faltando, Marcele. Que susto, gente. Quase que eu desmaio aqui. Peraí. Não, a conclusão, vamos lá. Essa deve ser uma estabilidade, gente. Isso aqui realmente é um suplício, mas vamos lá. A conclusão foi que o Edmar achava, né, que era importante a prefeitura ser facilitadora para essa execução das obras, objetos de mitigadoras. Já a Papera acredita que um fundo com uma normativa e uma regulamentação bem rígida funcionasse. Tá? No final, se terminou dizendo que quanto mais auto-aplicável for a lei, melhor. E assim se concluiu a reunião. Maria Luísa, Ju, alguma observação? Oi, não. Foi tudo que aconteceu na reunião. Obrigada, Marcele. Obrigada, Marcele. Agora vamos ao grupo 3. Silvio, quem é o relator? É Tatiana. Sou eu, Tatiana. Eu prometo ser bem rápida, até porque a nossa ideia é escrever. O Silvio já foi escrevendo as coisas no documento que vão estar disponíveis lá no site. Então, o nosso grupo ia falar de grupamento, ele começou conversando sobre, apresentando as alterações que ele tinha feito, que a gente fez na reunião passada, algumas coisas que ele estava propondo. Vamos lá, vou fazer bem rápido, gente, porque está todo mundo cansado. A gente conversou sobre essas tipologias de grupamento e que o Silvio mostrou. Ele está propondo a criação do condomínio de lotes que teriam as mesmas funções do loteamento, só que no loteamento a rua seria pública, o condomínio de lotes seria uma rua particular com todos os ônus e bônus que o condomínio vai ter que arcar dessa rua particular. Aí, nesse meio a gente conversou bastante sobre todas essas questões da diferenciação de loteamento, grupamento e esse condomínio de lotes. Na proposta de lei que o Silvio estava lendo, a contrapartida dos loteamentos era apenas pecuniária, era só monetária para o caixa da prefeitura. O grupo entendeu que tem que haver um leque de opções que inclua a doação de terreno e a construção de obras públicas, que vai depender do entendimento e da necessidade da região, se vai ser um terreno ou se é dinheiro, só o dinheiro. Aí o André fez ótimas colocações pensando nas transformações de uso que estão se fazendo na AP3, de áreas e está se falando tanto de voltar a ter áreas verdes na AP3. Então, se você abre mão desses terrenos, o terreno de um grande estacionamento de ônibus, e que vai ser transformado num grupamento, se você abrir mão desses terrenos que podem ser doados para a prefeitura para possivelmente uma área verde, em troca de dinheiro, talvez a gente está perdendo uma grande oportunidade
de requalificar, né? Que é isso que a gente está ouvindo em todos os grupos, não só nesse. Foi muito resumido, porque eu acho que está todo mundo muito cansado. A gente falou sobre várias coisas, eu vou deixar escrito. O Silvio também vai botar escrito no site. Não sei se ele quer complementar, se o pessoal do grupo quer complementar mais alguma coisa. Só rapidamente, no início a gente falou sobre as diferenças dos grupamentos, principalmente discutir uma questão do grupamento da área privativa, que a gente entende que se confunde de uma forma torta com loteamento. E por isso, então, a proposta, talvez futura, de um condomínio de lotes. A gente vai fazer uma redação, né, falando sobre isso tudo e vai postar lá no grupo lá e na plataforma. A segunda questão da doação foi que o texto de lei só propõe pagamento e o grupo achou que só pagamento não deveria ser, que deveria ser mantido algum tipo de proporção, dependendo do tamanho do grupamento, enfim, onde você pudesse pagar e onde você pudesse pagar, construir ou trocar por um outro equipamento. Isso foi uma questão também acertada pelo grupo. E uma terceira questão foi a respeito das condições para você implantar um grupamento, que na lei ela se restringe só a tamanho de área de lote. E lá na lei, no projeto de lei, ele diz que quando você tem uma área de lote com mais de 10 mil metros quadrados, você tem que ouvir o órgão responsável pelo sistema viário. E o grupo entendeu que, dependendo do tamanho, do porte, da localização do grupamento, talvez mais do que o sistema viário, talvez tenha que ter algo parecido com o que está sendo proposto lá no loteamento, que é uma consulta de diretriz territorial, onde vários órgãos se unem para fazer exigências, para examinar e ver se cabe algum tipo de interferência antes do projeto definitivo, inclusive com termos de doação e etc. e tal. Basicamente foi isso. Só concluindo, porque tudo isso que eu estou falando está na plataforma já, em forma de texto, inclusive os comentários. O que a gente vai fazer agora é solidificar todas as informações, as decisões do grupo, e vamos botar lá no mesmo texto da plataforma, tá? Se vocês quiserem ver. E, além disso, está lá o texto do grupamento também publicado, com os comentários em vermelho. Se alguém quiser adicionar mais comentários, por favor, tá? A gente precisa muito. Obrigado. Muito obrigada. Agora, com isso, eu acho que a gente pode encerrar, já só adiantando que a gente vai comunicar sobre os desdobramentos das próximas sessões, né? Como é que elas vão se dar, já que a gente está começando já a fazer aquela interconectividade, vamos dizer assim, entre os grupos, e aí vamos ver como é que vai se dar a dinâmica na próxima reunião, já que a gente pretende incorporar grupos no mesmo grupo, né? Assim, questões de macro, meso e zoneamento vão começar a trabalhar juntos, então a gente vai propor essa metodologia e comunica a vocês assim que a gente tiver uma definição com antecedência sobre o teor da nossa próxima reunião. Valéria, não sei se Valéria está aí, Fajardo, se eles querem falar alguma palavra. Enquanto ninguém fala, eu vou respeitar seu horário de reunião, porque eu tenho uma reunião às 6 horas, estou aqui até aqui preso nessa, né? Ô, Licínio, a gente quis dar mais liberdade para as pessoas, porque, assim, quem ficou é porque pôde, né? Assim, a gente quis dar mais tempo, não limitar tanto tempo, mas eu acho que é difícil agradar de qualquer jeito, né? Se a gente tivesse ficado restrito ao tempo, a gente restringiria também o debate. Então, é uma questão de opção. A questão inicial, nós estamos atropelando muito, está fazendo tudo. Exatamente, enfim. Eu acho que a gente não consegue agradar, isso é um fato. A gente estendeu em mais uma hora. Mariana? Né? Oi, fala, Ângela. Oi. Não, eu queria pedir desculpa, porque mais uma vez eu cheguei atrasada, porque eu não consegui entrar e descobri que tinham me mandado um link para a reunião de 9 horas da manhã. Confundiu mesmo, Ângela. Esse link fez a maior confusão. Eu estava enlouquecida.
Fiquei me comunicando, tentei falar com o Silvio, mas ele estava ocupado, não respondeu, mas eu me virei e entrei por um antigo, não sei como, meu filho conseguiu resolver, mas, pelo amor de Deus, eu já sou enrolada para isso, com link para outra reunião. Oi, Ângela, desculpe, é porque lá em casa explodiu o transformador, então eu fiquei sem luz, sem internet, sem tudo, a partir de meio-dia. Na verdade, estou na casa de outra pessoa para poder estar aqui. Então, eu não tive acesso a nada, desculpe. Nada, que isso, cara, esse trabalho remoto para a gente, acontece essas coisas. Um beijo para todos. Obrigada e desculpe. Obrigada, Ângela. Valéria, você quer falar alguma palavra? Deixa eu te falar, a Valéria está sem som, ela está reforçando uma coisa importante aqui, que é em relação a esses links que a gente às vezes confunde e tal, eles estão todos na plataforma, procura o grupo. Esses grupos têm esse horário oficial. Se você é só do grupo 6, por exemplo, é sempre às terças, às 4 horas e tal, mas é porque às vezes esses avisos ficam muito, né? Às vezes você recebeu de outro grupo e tal, aí fica meio... pode confundir a questão dos links que são... Mas aí, indo na plataforma, sabendo o seu horário e tal, pegando o link lá, vai ser mais fácil agora, que a gente está começando agora com essa disponibilização na plataforma. Juro que eu vou tentar. Então é isso, gente. Eu agradeço a vocês todos, né, pela paciência, pela boa vontade de aguentar todas as limitações que a gente tem, né, de metodologia, de equipamento, enfim, cada um tem uma condição diferente, mas a gente vai com boa vontade, vai se adaptando. O importante é que a gente tenha aqui um espaço para discussão e debate. Estamos aprendendo, Mariana, que é o mais bacana que estamos aprendendo. Isso, beijo, Celso. Melhorando, à medida que vai passando o tempo, a gente vai se aperfeiçoando. Mas então é isso, eu agradeço a todos, eu acho que a gente pode encerrar a reunião. Se alguém tiver mais alguma coisa a acrescentar. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Então, boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela participação. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau. 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 Boa noite, gente. Obrigado.